eu tava assistindo um rapaz, e eu não vou falar o nome dele, que eu não quero que você entre lá para poder interpretar ele, julgar ele. Eu quero que você preste atenção no argumento aqui, certo? Tava vendo o rapaz falando, e ele não tem nada a ver com igreja. Não tem. Ele não tem o linguajar de crente. Ele não tem os rituais que a gente pratica, ele não segue as cartilhas doutrinárias, ele não tem as palavras mais bem elaboradas, mas ele, no meio da conversa, falou do seu amor por Jesus, da sua fé em Jesus, da maneira como Jesus é importantíssimo na sua vida, e deu um testemunho belíssimo ali. Talvez ele não tenha o comportamento que um crente teria, ele não tem o shape de um crente, né? Ele não tem o cheiro da religião institucional, da igreja institucional, da religião formal, da maneira que ela se apresenta. No entanto, quer essa religião exista ou não, está lá o indivíduo dizendo que acredita em Jesus e que tem fé em Jesus. E ele falou de uma forma tão sincera, tão singela, tão cheia de amor, tão cheia de alegria, tão cheia de esperança, sem tentar carregar uma bagagem doutrinária nas costas, sem tentar dar a resposta certa, sem tentar explicar por que A é A e B é B. Ele apenas testemunhou de quão bonito a fé em Jesus era na vida dele. Isso me traz um sentimento, porque nesse indivíduo, eu estou usando esse indivíduo como um exemplo, que na verdade ele é um exemplo de uma massa maior do que eu estou conversando aqui. Esse indivíduo, ele não tem uma religião fixa. Ele não é filho de uma igreja. Ele não foi discipulado por ninguém. Ele não tem um pastor que promoveu a conversão dele. Ele não tem alguém numa célula falando com ele nos momentos mais difíceis para ele ter fé a Deus. Talvez ele nem leia a Bíblia direito, ou talvez só saiba da Bíblia por causa de uma experiência do passado ou alguma coisa assim. Ele não toma ceia. Ele não canta hinos com os amigos, com louvores, não vai para acampamento. Ele não é filho da nossa religião. Ele não é filho da nossa instituição. Ele não foi fruto de um evangelismo que a gente programou para fazer na praça tal, que ele estava lá e a gente conseguiu alcançar com o louvorzinho que a gente levou, sabe, naquele dia. Ele não é fruto de um evento que a gente promoveu na igreja para atrair pessoas não crentes. Ele não foi o folheto que a sua união missionária distribuiu no sinal. Ele é fruto de outra coisa que não veio da gente. E talvez se fosse para vir da gente, ele não teria tido essa experiência, porque a maneira como ele testemunhou e percebeu foi extremamente fora de uma formalidade. E a gente chegaria com a nossa formalidade, a gente chegaria com as nossas cartilhas, as nossas respostas certas, os nós versus eles, a gente chegaria com todo o nosso arcabouço que impediria ele até de se aproximar com essa leveza. E então ele é filho. Quando eu digo filho, eu estou falando no sentido de que alguém discipulou você, alguém conversou com você sobre a fé. Ele é filho de algo que não tem a ver com a formalidade, desde os católicos até os evangélicos, instituída ou como um fruto do que a gente fez, pelo menos não de forma direta. É certo que a religião evangélica, ou a católica, ou os nossos cultos, os nossos eventos, as nossas programações, os nossos encontros, os nossos vídeos atingem milhares de pessoas. Não é só para ser cego para você não perceber isso. A gente está vivendo no Brasil, que você sabe que a fé é algo fortíssimo e a religião é algo fortíssimo, e a gente tem nossos eventos e nossos movimentos, e muitas vezes esses movimentos realmente impactam muita gente. Então, a gente sabe que eu estou falando a gente como se eu sou participante também de igrejas institucionais, alcançamos um bom número de pessoas. E ao mesmo tempo, pela essa reflexão que eu estou fazendo para vocês, se você for um pouco mais atento, de olhos abertos, você percebe o que eu estou dizendo. Esse indivíduo está sendo alcançado por uma estrutura que não é a nossa.
E a gente não tem alcançado diversas pessoas fora de nossa bolha. Vamos ser sinceros. Muitas vezes você percebe um grupo de evangélicos que fala para convertidos, fala para outro grupo de evangélicos. Eles estão discutindo a mesma coisa há mais de 40, 50 anos e não há ninguém novo girando naquela ferramenta. E existe um mundo lá fora que essa igreja não dialoga, não conversa, não consegue alcançar. Mas existe outras pessoas alcançando essas pessoas que não é a igreja institucional, religiosa, e essas pessoas não estão em conexão com a gente. E aí eu tenho 2 textos bíblicos que eu queria trazer para você para ajudar a gente nesse momento de reflexão. E ó, amigo, às vezes tem gente que vem assistir meus vídeos, não são muitas, mas tem um pessoal que vem assistir meus vídeos e que se sente incomodado com as minhas reflexões. Eles dizem assim: Felipe, você não é conclusivo, você não fortalece. Eu vim aqui nesse vídeo para que você pudesse me dar uma resposta, me dar uma direção, me dar um negócio para fortalecer minha fé. Eu saí com mais dúvidas, mais questionamentos, mais reflexões. Você não foi conclusivo, você não amarrou, você não fechou o cadastro, né? Você deixou o negócio, deixou pontas soltas. E eu quero dizer, só estou abrindo esse parênteses aqui rapidinho com você. Eu quero dizer para você que meu papel, pelo menos hoje, como eu me entendo hoje, não é deixar você confortável, não é ser um Rivotril do céu para dizer: tá calminho, olha, eu vou te acalmar mais, olha, você está nervoso, deixa eu te acalmar. E assim, se eu já fiz esse papel no passado, não me apetece mais, não senti que foi efetivo, não senti que resolveu alguma coisa. É um tipo de ensino, de fala, que às vezes é importante para aquele dia, mas passa uma semana, o indivíduo está de novo lá com as suas angústias, os seus problemas, porque ele está dentro de um arcabouço de ideia frágil. Quando eu trago reflexões que às vezes você acha que é confusa, que às vezes você acha que eu não fechei todas as pontas, que é de uma certa forma às vezes um pouco ambígua, é porque eu acho que a vida é complexa. A vida não tem uma resposta só, a vida tem um conjunto de interações que nos deixam às vezes com dúvidas. E eu trazendo essas dúvidas, essas reflexões e essas análises, minha proposta não é trazer respostas prontas e acabadas e soluções. A minha perspectiva é lhe ajudar a sair da sua pequena bolha ou da sua pequena armadilha mental para fazer uma reflexão da qual você não faria se você não estivesse escutando essa palavra. E ao mesmo tempo dá permissão, dá oportunidade para você fazer a sua própria reflexão, e quem sabe você não chega em maravilhosas reflexões e respostas no futuro. Toda vez que a gente tenta fechar um argumento, fechar uma ideia, reforçar uma ideia, eu fico pensando se isso adianta alguma coisa, isso muda alguma coisa, isso está te levando para algum lugar. Pelo menos essa é a maneira como eu estou trabalhando hoje. Por isso, se você chegar até aqui, quando eu digo chegar até aqui, chegar no meu canal, ouvir meus vídeos, não são muitas pessoas que escutam meus vídeos. Às vezes eu não tenho um alcance assim que vai causar um problema no mundo evangélico. Se eu tivesse um alcance, talvez eu estivesse causando a solução. Mas eu não tenho esse alcance grande, que são milhares de pessoas chegando. Não tem. Mas se você está chegando até aqui, se você chegou e eu não sou parecido com o pastor tal, que você escuta, que lhe deixa confortável, amigo, escute o pastor tal, né? Não tem problema, você tá aqui na internet, tem um bocado de gente falando, não tem problema, vai lá escutar o pastor tal, Deus abençoe, Deus fortaleça a sua fé. Mas você sabe que quando chegar no meu vídeo, eu vou tirar você do conforto, cara. Tá entendendo? Então, você sabe, ó, vou clicar no vídeo do Felipe. Somente que ele tá aqui sentadinho na mesa dele, eu sei que ele vai me trazer alguma ideia, alguma reflexão que eu vou ter que, de uma certa forma, sair da minha zona de conforto e nem que seja para poder entender o que ele está dizendo. Bacana, gente? Combinado desse jeito? Aí você só clica quando você quiser ter essa experiência. Porque eu não estou muito para ficar passando a mão na cabeça das pessoas, não. Eu estou nessa fase, certo? Aí você já entende disso. Ó, vamos ler 2 versos aí, para a gente tentar aprofundar nossa reflexão. Diz assim, ó, Lucas 19, 39, diz assim: alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os seus discípulos.
Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Mateus 3, no verso 9, diz assim: não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo, dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. A impressão que eu tenho é de que existem pedras clamando nos lugares onde os discípulos não estão falando. Deus fez surgir filhos de Abraão das pedras. Existem pessoas falando lá fora e alcançando outras pessoas e que não tem nada a ver conosco, com os discípulos, pelo menos os chamados discípulos oficiais das instituições oficiais. E quando a gente se cala, e se a gente se calar e o tempo for oportuno para alcançar essas pessoas e a igreja não estiver conversando com elas, as pedras clamarão. Deus levantará pessoas, lugares, coisas, eu não sei o que consegue alcançar pessoas que muitas vezes a gente, por estar preso dentro de nossas bolhas, não temos alcançado. Aí eu tenho 3 perguntas para você agora, viu? Me acompanha aqui nessas perguntas. Dizem assim, são 3 questionamentos a partir disso. Por que, presta atenção, a forma como a igreja institucional fala e se apresenta hoje não tem feito sentido para muitas pessoas que têm procurado a Cristo? Porque a questão principal que você tem que começar a entender aqui é que as pessoas lá fora querem Cristo. Elas estão falando de Cristo, desejando a Cristo e comunicando Cristo no seu coração. Mas por que elas, ou por que nós da igreja institucional não estamos participando disso? Por que a gente não está... O que a gente fala hoje não está fazendo sentido para essas pessoas e eles não são frutos do nosso discurso? Certo? Segundo questionamento. E mais, presta atenção nesse segundo. Estamos em um processo de declínio onde a cada dia isso vai se intensificar mais. Vou repetir porque você pode não ter entendido. Estamos em um processo de declínio onde a cada dia isso está se intensificando. Ou seja, mais pessoas como essas estão encontrando a Cristo sem o auxílio da igreja e nós, cada dia que passa, estamos falando mais para uma única bolha e não conseguindo nos comunicar para fora dela. Terceira reflexão. A maneira como nos organizamos como instituição tem sido necessária, tem atraído pessoas, é relevante socialmente, né? Agora eu quero trazer para vocês uma reflexão que talvez nos faça mergulhar mais fundo nessa piscina, né? Já falamos bastante coisas aqui especiais, mas eu quero agora falar sobre um sentimento das pessoas que estão dentro da instituição e da experiência religiosa formal. Estava conversando com uma pessoa que ele é filho da instituição formal, ele é filho da igreja formal, da maneira como a gente conhece, de que muitos de vocês me acompanham conhecem. Desde que começou todo esse processo que nosso Brasil está vivendo e que a gente teve que ficar em casa e coisa semelhante, muita gente não pôde frequentar o culto por diversos meses. E esse indivíduo acabou tendo uma experiência de ficar em casa durante os domingos. Ele estava me contando essa história, certo? Me acompanha aí. Ele teve a experiência de ficar em casa nesses domingos e ele teve uma rotina muito boa e agradável. Ele acordava de manhã, ele tomava um café da manhã gostoso, com tranquilidade, não tinha que sair estabanado, correndo, desesperado para a igreja. Ele lavava seu carro com paz, com tranquilidade, e depois ele tinha um momento com seus filhos, passeava com o cachorro. No meio-dia ele encomendava um almoço, depois comia com a família, sem ter esbaforido, saído, roubado o menino, tendo confusão. Lá pelas tantas de noite, põe ali um culto online, alguma coisa para assistir, mas mesmo de manhã, quando ele estava lavando o carro, ele botava uns louvores, né? Botava umas músicas cristãs, cantava junto, tinha o seu momento. E de maneira que isso foi passando, os meses foi passando, e ele começou a se questionar
e até falou comigo sobre a maneira como ele entendia o que estava acontecendo com ele, de que não tem sentido falta de ir à igreja. E que a igreja está se mostrando muito mais um peso na rotina dele, seria muito mais um peso, seria muito mais uma confusão, seria muito mais um estresse, seria muito mais... que quebraria a leveza que a vida dele estava, do que melhoraria a rotina dele. E ele fala que não sabe se isso é certo, se é errado, se isso é bom, se isso é ruim. O importante é que ele sabe que hoje está bem melhor nessa situação, está se encontrando bem, está se encontrando feliz, vivendo dessa forma. E assim como esse meu amigo, você talvez, falando sinceramente entre eu e você, se não todas as vezes, algumas vezes se sentiu até mais liberto, mais tranquilo. Talvez não ir ao culto aquele domingo, não caiu um raio do céu, você se sentiu mais podendo participar com a sua família de um momento bacana, você teve seu momento para atualizar suas coisas com mais tranquilidade, pôde descansar até mais tarde, e muitas pessoas, talvez não todas, talvez, né, que tem gente que está com muita saudade e tal e tudo, mas talvez muitas pessoas tiveram experiências maravilhosas fora da igreja, podendo experimentar esse momento fora, de ter um momento para si. E a reflexão que começaram a fazer foi essa, talvez dizendo assim: será que eu preciso ir mesmo? Será que isso é tão necessário? Será que eu estava mais acostumado a ir do que isso fosse algo necessário e importante para a minha vida? Sem contar o fato de que existem cultos e igrejas que não estão sendo legal para muita gente. Estão com reflexões muito difíceis, xoxas, sem graça, com um pastor que não se preparou, com um culto que não é vibrante, que não traz alegria, com uma turma que fica discutindo o sexo dos anjos, e passa 3 dias numa assembleia para tentar decidir qual é a idade que uma pessoa tem que ter para participar do louvor e se quantos anos de membro da igreja dá para participar ou não. Não sente alegria, só vai lá para trabalhar, para se esforçar, para ficar botando peso nas costas, numa igreja que te carrega de ativismo, te carrega de pressão, te suga a alma, te suga o dinheiro. E algumas pessoas estão tristes com locais que estão indo, e de repente ficar em casa ou se desligar um pouco foi uma libertação. As pessoas se sentiram mais leves porque carregar aquela igreja era carregar um peso. Não estavam sentindo a alegria de antes, não estavam vendo valor no que era feito ali. Você já foi para uma igreja, sentou lá, viu uma reflexão que não tocou seu coração, não mexeu com você, não conseguiu se conectar com as pessoas, voltou para casa no carro dizendo: para que eu estou indo? Mas eu tenho que ir porque eu tenho responsabilidade de ir. E você não chegou em casa e pensou: ah, rapaz, eu acho que eu nem precisava ter ido. E no fundo você pensa: mas eu vou por causa dos meus filhos, eu vou porque tem que botar eles na salinha para ele aprender sobre Deus. Por mim mesmo, eu não ia mais. Tem gente, estou falando uma sinceridade com você. Você pode não pensar isso, mas você duvida que as pessoas estão pensando isso? Eu tenho uma capacidade que Deus me deu, um dom que Deus me deu, de ter uma cabeça analítica, de ter um discernimento, de perceber coisas que as pessoas às vezes não percebem. E eu estou trazendo essa reflexão porque tenho percebido isso. E se eu percebi isso, pode ser que a sua esposa do lado esteja sentindo isso. Pode ser que seu irmão, você não está sentindo, mas seu irmão está sentindo isso. Pode ser que você é um pastor que metade da sua igreja está sentindo isso. Então não são só aqueles indivíduos lá fora que de repente têm dificuldade de prestar atenção ou de se envolver com a religião da maneira como ela é formulada hoje. Talvez os próprios indivíduos que estão na igreja, talvez estejam cansados das fórmulas, dos jeitos, dos sistemas ou da maneira como a própria religião está se organizando hoje. Pois agora vamos fazer o nosso pequeno resumo aqui para a gente entender tudo que a gente disse até agora, tá certo? Primeira coisa: pessoas continuam, como em todas as épocas, sedentas pelo evangelho, pela espiritualidade, por Jesus e por Deus. A sede por Jesus nunca cessou e hoje ela é tão grande quanto antigamente.
O mundo não está perdido. As pessoas querem Jesus. Segunda coisa, mas as pessoas estão sendo alcançadas por Jesus fora da influência direta da religião organizada e são filhos de pedras que clamam. Essa é a segunda pontuação que nós falamos até agora. Terceira, pessoas da própria igreja institucional estão tendo dificuldade de manter uma ligação com a mesma fórmula de sempre. Fórmulas que fizeram sentido no passado, mas hoje não estão fazendo mais tanto sentido. 4. Programações e rituais que fazemos, que as religiões tradicionais fazem, estão de uma certa forma enfadonhos ou se transformaram em um peso para as pessoas que estão trabalhando naquelas instituições. E talvez a nossa reflexão chegue então nessa ideia de que nós, da igreja institucional, alcançamos muitas pessoas, mas há algo que nos impede de ir além e talvez a gente precise ver e refletir sobre a maneira como nós fazemos igreja ou se os nossos discursos são capazes de ultrapassar a nossa bolha, a bolha que a gente tem falado sempre. O que eu penso em relação a isso, ou quais são as possíveis respostas que eu daria, ou algumas reflexões, não vou passar a mão na cabeça, vou te deixar às vezes com mais dúvidas do que você entrou, tá certo? Vamos pensar aqui a partir de um verso, eu vou usar esse verso para trazer uma introdução, uma ilustração para o nosso momento. Diz assim, Atos 15, no verso 10. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cristo representou a transição entre uma maneira de viver a espiritualidade, que era a espiritualidade do sacerdócio, judaica, todos os seus rituais, as sinagogas, todo o processo que você via ali, para uma nova realidade que é independente disso, se tornamos cristãos e não mais judeus. Mas naquele momento onde os discípulos assumiram o legado de Jesus e precisavam pregar o evangelho, eles tiveram imensa dificuldade de entender o povo que está além dos limites da sua bolha, o povo judeu, como alcançá-los, como falar com eles, ou se eles deveriam mesmo ouvir o evangelho. E quando você vai vendo a expansão da igreja por Atos, quando eles chegam ali na borda de Antioquia, meio que eles acalmam, eles param o fervor missionário, eles param de querer falar para os gregos, para os gentios, para as pessoas para fora da sua bolha dos judeus. É como se eles entendessem, o evangelho é para nós judeus convertidos e não para esses gregos que estão lá nesse mundo grego, nesse império romano. E parece que às vezes você pode não fazer essa associação que eu estou fazendo, mas na minha cabeça isso é muito claro. Eu vejo muito o chamado do apóstolo Paulo como uma espécie de pedra que está clamando, porque Jesus tinha escolhido seus discípulos. E seus discípulos estavam com essa missão de levar o evangelho. Mas chega um momento que esses discípulos se acalmam e não querem mais ir para o mundo grego. E aí parece que Jesus tem que levantar um outro apóstolo que ele não treinou, que ele não foi no caminho lá com ele durante 3 anos no seu ministério, que não viu os milagres dele lá acontecendo direto, que foi Paulo. Alguém de fora desse mundinho que Jesus treinou para poder levar a mensagem lá para as igrejas da Galácia, para criar a igreja na Galácia, na Macedônia, em todo lugar, porque esse pessoal estava acomodado. Aí parece que Jesus tem que chamar uma pessoa de fora para ir alcançar um pessoal de fora, porque os de dentro não estão conseguindo elaborar esse discurso. E chega uma hora que há uma crise entre o evangelho que Paulo está pregando lá fora e a maneira como ele está se comunicando e as não exigências que ele está fazendo para que o evangelho chegue mais firme, mais forte, e a maneira como os judeus entendiam que deveria ser o evangelho. E vem o primeiro concílio, e é nessa hora que o nosso amigo Pedro fala assim: então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? E ele está dizendo, rapaz, vamos deixar Paulo pregar do jeito dele, da maneira dele, colocando a maneira de um evangelho sem esse jugo todo, sem esse peso todo que nós carregamos da religião por séculos e séculos, que nós mesmos
Não conseguimos viver isso direito. Nós mesmos temos dificuldade com isso. Isso gerou uma crise danada em Jerusalém. Até hoje a gente lida com isso e a gente quer impor essa confusão na vida deles? Vamos deixar que Paulo faça esse papel sem que a gente imponha esse legado na vida deles. E nessa hora você percebe que houve uma concordância para que as pessoas entendessem que um novo tempo precisa de um novo pensar, uma nova maneira de fazer teologia, uma nova maneira de perceber os comportamentos, uma nova maneira de comunicar o evangelho. A gente percebe, por exemplo, que no final da Idade Média, na Idade Média Alta ali, no momento do Renascimento, da Reforma, o modelo econômico, o modelo de pensamento, o modelo teológico que sustentava, né, a vida europeia, a Idade Média, estava em falência. Mas eles estavam presos há séculos e séculos de uma teologia que prendia eles naquele modelo. Aí precisou Deus levantar Calvino e Lutero como pedras que clamam fora do cercadinho ou saindo do cercadinho, para fazer toda uma elaboração teológica que desse suporte à sociedade evoluir. Olha só, uma das coisas importantíssimas que nós herdamos hoje de pessoas que conseguiram conversar fora da sua bolha, como foi Calvino e Lutero. Até aquela época, a Idade Média proibia o lucro e era também muito contrária aos juros, com uma perspectiva espiritual instituída por Deus. E grandes elaborações teológicas foram feitas por Calvino e Lutero para permitir que as sociedades e os bancos e a burguesia e todo o comércio se estabelecesse e pudesse fazer prosperar a riqueza das nações e tudo pudesse evoluir para frente, né? Precisou de que esses dois reinterpretassem diversos pressupostos teológicos para que a sociedade pudesse voltar a compreender a vida de forma teológica saudável e pudesse usar essa teologia para crescer novamente. Hoje a gente precisa entender se não existe a necessidade de que as pedras que clamam, as novas pedras que clamam fora dos nossos cercadinhos, não elaborem novas teologias ou consigam se comunicar de uma forma eficiente que alcance pessoas que estão sendo alcançadas lá fora sem a instituição. A instituição está amarrada, a instituição está presa às suas formas e à sua bagagem, nosso jugo antigo. E a gente está precisando de pessoas que preguem para eles sem carregar um jugo grande que a gente carrega como instituição. Inclusive julgos doutrinários, julgos de ensino, julgos de comportamento, julgos de tudo. Talvez exista a necessidade de novos intelectuais, novos pensadores que consigam fazer novas pontes de contato e de conversa com esse público, que, de novo, é um público sedento e que está encontrando Jesus fora dos portões. Uma vez eu estava no churrasco, conversando com uma pessoa. Estão me entendendo, né? Estão me acompanhando? Já me abandonaram? Se você não me abandonou, Deus abençoe você. Você é a felicidade que eu tenho de fazer esse vídeo, viu? É porque você está aqui ainda agora, nesse minuto, me acompanhando, que eu digo que eu fiz essa pregação, fiz essa mensagem, fiz essa reflexão para você, essa palestra, seja o que a gente faz aqui, né? Veja, estava nesse churrasco, aí o indivíduo estava conversando comigo de que ele estava numa crise, e é parte dessa crise que a gente está conversando agora, porque ele está dizendo assim: eu preciso entender como eu vou alcançar essas pessoas que não estão na igreja. Eu quero fazer a minha igreja crescer, eu quero alcançar novas pessoas, eu quero converter, eu quero ir adiante, eu quero conversar com esse mundo aí fora. E nessa conversa eu fui explicar para ele, de repente, diversos pontos diferentes que eu estou abordando, eu estou estudando, estou tentando conversar com pessoas diferentes, e para ele foi um pouco agoniante a minha fala. Porque eu chegava e falava, olha, eu estava estudando um livro sobre antropologia e estava percebendo a maneira como esses antropólogos estudavam o Éden, o paraíso, a expulsão do paraíso, e como eles diziam
que isso foi uma representação mitológica da transição do homem, da época que ele era coletor, nômade, para a época da agricultura. E essa coisa do homem precisar trabalhar com o suor do seu rosto veio a partir da implementação da agricultura, por isso que tem toda essa representação da Macedônia. Eu estava vendo esse ensino, eu estava falando com ele, e percebi que aqui há um princípio de que pessoas que lutam pela ecologia, pela maneira de um homem, que o paraíso seria a integração do homem com a natureza, sem ele consumir a natureza de modo a se acabar e acabar a própria natureza. A maneira como Gênesis fala que as cidades eram locais ruins, eram cidades de perversidade, Sodoma e Gomorra, e como a natureza e a integração com a natureza seria algo positivo, né? E como o Gênesis fala da salvação dos animais com Noé, como daqui poderia surgir uma teologia que pensasse na ecologia, na agricultura, na integração do homem, no aquecimento global e várias coisas assim. Eu penso um bocado de coisa, é que eu não falo para vocês, né? A minha mente é livre para raciocinar, é livre para analisar, é livre para ver o que as pessoas estão falando, para refletir em cima do que elas estão falando, para ver se há valor no que elas estão falando. Eu só estava conversando. Aí o indivíduo tem uma crise, porque a sua perspectiva de conversar com quem está lá fora é, na verdade, encontrar uma ilustração nova, encontrar uma rede social nova, é encontrar um folheto diferente que consiga alcançar a pessoa, mas não é mudar nenhuma vírgula do seu discurso. E nem está aberto a qualquer diálogo que faça ele ter que rever algum conceito. E eu só estou falando que eu estava lendo material, eu estava refletindo sobre isso, mas mesmo eu ler e refletir já não era possível. Já causava um trique-trique no indivíduo. Não é assim, porque... Esse indivíduo não quer falar para fora da sua bolha, ele quer a sua bolha mais cheia, mas só isso. Aí eu falei para ele, você não está cansado de pregar para aquele mesmo indivíduo, 40 anos sentado no banco da igreja, cabelo branco, já ouviu a mesma mensagem 300 vezes? O que ele tem para aprender ainda que ele não já aprendeu 300 anos? O que tu vai falar com ele diferente que ele não já ouviu diferente diversas vezes? O indivíduo está chupado, está seco, sentado, não tem nem mais alegria. Se abrir para um diálogo, talvez seja tornar mais complexo a sua argumentação. Ainda que você não queira abrir mão de uma vírgula, você precisa saber caminhar pelos universos, integrar conhecimentos interdisciplinares, trabalhar os conteúdos de forma cativante. E isso significa... E isso que a gente está vendo nesse mundo de podcasts, isso significa talvez abrir o diálogo e conversar e ouvir outras pessoas. Um dos grandes benefícios desse mundo de podcast que a gente recebeu foi de bolhas sendo furadas, de bolhas tendo que ouvir outras pessoas conversando. E isso é um legado que esse negócio deixa. Eu não tenho tantas respostas para você, mas uma coisa eu digo, de que talvez novos Paulos precisem surgir, apóstolo Paulo, como pedras que clamam para fazer surgir filhos de Abraão que surjam também dessas pedras. Parece que precisam de novas cabeças, novos modos de pensar. Talvez o Espírito Santo vá trabalhar na vida de pessoas para que eles sejam esses indivíduos com esses pensamentos, com essas perspectivas capazes de transformar a sociedade ou dialogar com pessoas diferentes fora da própria bolha religiosa. Eu quero trazer para você 2 textos agora. Vamos lá? Filipenses 1, no verso 15. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro de fato e continuarei a alegrar-me. Paulo está falando de pessoas que estão pregando Cristo de forma errada, com intenções erradas, de jeito errado, de todo jeito confuso. Rapaz, todo jeito lá. Mas que importa? Não são dos nossos.
não falam a nossa linguagem, mas Cristo está sendo pregado. E isso é o que é importante. Marcos 9:38. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Viu? Tem gente fazendo uma obra que não é dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Tem um memezinho que mostra assim, um pessoal fazendo um negócio que seria fácil de fazer de uma forma toda difícil, confusa, problemática. Aí depois vem um rapaz que faz assim, abre a tampa, por exemplo. O cara foi cortar um suco, aí cortou a tampa com a tesoura para tentar botar no prato. Ficou um negócio todo confuso. Aí vem esse rapaz, mostra assim, abre a tampa, tira e faz assim, ó. Por isso que eu fiz assim. Tá vendo? É isso, é simples. Tá aí. O que eu quero dizer com isso? Que bom que tem gente lá fora, pedras que clamam, fazendo o trabalho e alcançando pessoas. Se a gente está preso no nosso arcabouço de forma, que bom que existe gente sendo alcançada sem que a gente, né, tenha essa responsabilidade toda. O Espírito Santo não está preso na nossa incapacidade. E que novos indivíduos consigam ser a expressão desse diálogo e possam alcançar mais pessoas cada dia mais. Mas você tem aquela dificuldade de entender e de dizer assim, rapaz, mas esse pessoal nem crente é. Você está pensando aí. Confuso, não tem as doutrinas certas, não tem um comportamento santificado certo, não foi batizado, não tomou ceia, não fez isso, não fez aquilo. Isso aí é a confusão, isso aí não é certo não, isso aí crente é nós, crente de verdade é nós. Aí talvez você agora elabore aquele conceito que diz, isso aí faz parte do que é o evangélico de verdade e o evangélico de mentira, o cristão de verdade e o cristão de mentira. Porque esse pessoal confuso, que não segue o evangelho de verdade, não faz as coisas direito, é os crentes de mentira. Essa massa evangélica cristã no Brasil não é crente de verdade não, porque crente de verdade somos nós. Sempre existiu os renovos firmes, né? o fiel que guarda a palavra de verdade. A gente não é essa coisa confusa aí fora. Então esse pessoal nem crente é, nem gente é, né? Tem gente que diz assim. Eu tenho dificuldade de pensar assim. Primeiro porque eu tenho dificuldade de me considerar o evangelho de verdade, né? E eu não separo as coisas entre o de verdade e o de mentira. Às vezes, eu tenho amigas feministas, por exemplo, conheço discursos feministas e tudo. Aí eu vejo assim, discutindo na internet o feminismo. Aí alguém está criticando determinadas posturas do feminismo que passaram do limite, que foram erradas, que na visão dele não deveriam ser daquela forma. Aí a feminista ela vai dizer o seguinte, não, mas isso não é o feminismo de verdade. Isso é o feminismo, isso é pessoas erradas que estão falando que é o feminismo, mas não é, porque o feminismo de verdade faz dessa forma. Aí você fica de fora vendo essa discussão e diz assim, mas tudo que a pessoa fala não é o feminismo de verdade. Esse feminismo de verdade parece que não existe, porque sempre quando é algo bom é o feminismo de verdade. E sempre quando é algo ruim é o feminismo, é outra coisa. Aí a gente parece igualzinho como evangélico. Toda vez que tem algo bom para falar da gente, é o evangelho de verdade. Aí toda vez que tem para falar algo ruim, ah não, esse é o evangélico de mentira. Olha gente, em todas as épocas do mundo, o evangelho se manifestou de uma forma que depois a gente discorda delas. Ou você vai sempre concordar com a maneira como as cruzadas tentavam levar o evangelho, como os navegadores das cruzadas aqui de evangelização jesuítas fizeram as coisas, a conversão dos escravos e coisas parecidas. A gente tem um bocado de esqueleto no armário como cristão. E todas as épocas, depois que elas passam, as novas épocas dizem que a gente fazia coisas erradas. E eu mesmo, na maneira como eu prego aqui, como eu falo com você, pode ser que mais na frente outras pessoas discordem disso e veem que eu era fruto de uma sociedade pós-moderna que falava as coisas dessa forma e agora estão na sociedade robótica e diz que eu estou errado. Então, eu fico pensando também o que é o certo. É essa igreja evangélica que a gente vê, que está gerando esses crentes desse jeito? Então, esse certo não me parece mais saudável do que aquela pessoa que eu ouvi no podcast.
Então, se a gente tem uma imensa maioria de cristãos que é de outra denominação, vamos supor o evangélico e o católico, aí tá lá, vamos supor que 50% do Brasil é católico. Aí você está dizendo porque eles têm doutrinas diferentes da nossa, eles têm coisas que a gente considera até heresia, eles não vão ser salvos ou não vão ser alcançados por Deus porque pensam coisas que não estão certas segundo a nossa cartilha? Quer dizer que se ninguém pensar certinho como eu estou pensando, não é crente? Pô, mas se for assim, eu acho que nem eu passo na régua, né? Se eu for olhar o comportamento das pessoas que estão na igreja, eu acho que talvez 10% passa na régua porque eu não sei muito a vida. Então, mesmo dentro da igreja, tem pessoas que precisam se santificar, assim como fora da igreja, pessoas que precisam se santificar. Dentro da igreja tem pessoas com pensamento bom, tem pessoas com pensamento ruim. A gente é um extrato social, a gente é uma confusão também. Então, mesmo o cara lá fora que não está acreditando tudo certo, eu não me sinto na capacidade de julgar dizendo que ele não é. Ou que ele não está realmente tendo uma fé sincera com Cristo, apesar das suas confusões e de não ser certinho com uma cartilha que a gente fala. Então eu não gosto dessa ideia de evangélico de verdade e de mentira. A gente tem uma sociedade que se manifesta de forma cristã dessa forma e a gente tem que dialogar com esse cristianismo, tentando trazer as pessoas para uma ideia mais coerente. Mas dizer que eu sou o portador da verdade, eu não consigo nem achar que determinados indivíduos que dizem que são portador da verdade são de fato portador da verdade. Bacana, gente? Mas ainda eu quero falar com vocês sobre um tema dentro dessa história, sobre essa ideia de que pessoas estão tendo dificuldade de frequentar alguns cultos que são meio xoxos, meio problemáticos, meio confusos, meio cansados, sem alegria, sem energia, com reflexões que não fazem, não mexem com a gente. Porque outro dia eu falei sobre isso e eu conversei sobre essa situação, de como é difícil para essas igrejinhas se reinventarem, da competição que elas sofrem. E a igrejona, ela tem menos problema em atrair as pessoas, ela tem muito mais capacidade de fazer eventos grandes, movimentos grandes, sabe, métodos interessantes, e elas acabam sempre cheias, nem que seja levando o crente de outros aquários, né? A igrejinha pequena está morrendo, a grande fica levando gente daquela igrejinha pequena e ficando grande. Mas a igrejinha pequena está sofrendo muito, porque ela está tendo uma dificuldade com esse negócio de culto online, com as competições, ela não tem capacidade de fazer grandes eventos, grandes shows, grandes atrações, ela tem dificuldade de manter, porque ela tem 40 pessoas, perdeu 10, a igreja já ficou vazia. Às vezes ela tem 30, perdeu 15, já ficou só 10 ali cuidando de tudo. Então tem gente que está me mandando mensagem, mandando e-mail, me mandando coisas, dizendo que está tendo uma dificuldade, que o pastor não se prepara, o pastor não visita, isso e aquilo, e essa igreja não tem mais felicidade, o que eu faço? E, de uma certa forma, essas pessoas também estão em crise, e elas querem me dar, assim, algum sentimento de, Felipe, dá uma palavra aí sobre isso. Diz aí alguma palavra que a gente possa fazer para melhorar a nossa circunstância, para a gente possa ser melhor. Olha, eu acho que isso é uma crise que também as igrejas grandes passam, elas só estão passando com menos força, né? Com menos crise. Mas elas estão também sentindo muito isso. Existe talvez um desapego à instituição que tem causado uma certa preocupação nos líderes. E as igrejinhas menores sentem de terem pessoas mal preparadas, lideradas, pessoas confusas, que você não sente vontade de ir para o ministério desse e fica lá por obrigação, porque está lá há muitos anos, não sabe o que fazer. Eu quero dizer que talvez não tenha grandes soluções para você que vá solucionar a maneira como você pensa que deveria ser solucionada. Eu vim da profissão de rádio e televisão, eu fazia comerciais, computação gráfica para esse local, e eu vim de uma época que isso era a comunicação onde todo mundo fazia televisão, comercial na televisão era caríssimo. Isso dava muito dinheiro. Mas com o tempo, com o YouTube, com a internet, com o streaming, com outras opções, a TV e o rádio foram perdendo força. E a gente tem que se readaptar com os streams, com outro jeito, de outra forma, quem trabalha nesse ramo. Assim, talvez seja um novo momento que as igrejas estão passando, com dificuldade de encher, veio a pandemia, a coisa mudou, as conversas mudaram, e a gente tem que encontrar novas maneiras de ser, de conversar e de falar, que nem sempre estão claras, mas você pode entender esse processo a partir de agora e começar a pensar sobre isso. Mas se eu não vou fugir da raia aqui, eu vou te dar uma dica.
Talvez uma dica que realmente te ajude a remodelar a sua igreja para esses novos tempos, onde você tem milhões de pessoas online pregando, milhões de pessoas online cantando, milhões de pessoas online ensinando, e você quer fazer sua igrejinha que não tem essa capacidade toda sobreviver a esse mundo de oferta que tem por aí. Talvez atrair algumas pessoas, viver comunidade, coisas semelhantes. E para que você entenda isso, eu vou contar uma história. A história da minha esposa, recentemente. Ela tem uma amiga que uma pessoa da família dessa amiga faleceu. E essa amiga não tinha ninguém ali que pudesse dar um suporte. Aí a minha esposa falou, eu vou lá. Aí foi lá, conversou com a família, orou com todo mundo, ajudou a fazer o enterro do morto, né? Foi lá, conversou, abraçou, fez oração, pediu para todo mundo dar uma palavra sobre o... Fez um culto todinho, ela fez. Minha esposa. Aí o pessoal gostou, disse para vir lá, para fazer um culto em homenagem a ele mais para frente. Ela foi lá, teve um momento, arranjou fez um momento de cesta básica, conversou com todo mundo para arranjar uma oferta, foi lá no supermercado, conseguiu fazer um supermercado gigante com a oferta que tinha feito, achou até que foi um milagre da multiplicação. Deu um dinheiro para ela pagar a conta de luz, para pagar a conta de tudo, fez um culto lá, fez oração poderosa com a mão em cima do pessoal. Na outra semana, teve um aniversário. Já chamaram minha esposa para fazer uma oração no aniversário. Daqui a pouco, a minha esposa está abrindo uma igrejinha lá no meio do pessoal. O que eu quero dizer com isso? As pessoas continuam sedentas. As pessoas não deixaram de precisar de fé, de oração, de esperança, de consolo. Mas onde estão essas igrejinhas para fazer isso? Estão querendo competir com igrejonas nos pregações, nos cursos, nos louvores? Quando, talvez, aquilo que vocês podem fazer que ninguém mais pode fazer é na casa da irmã Luísa, fazer uma oração por ela que perdeu a avó. É ir na casa do irmão João, que está precisando de uma cesta básica, ir lá levar um arroz. É conversar, botar um grupo de louvor naquela pessoa que está se sentindo sozinha na igreja, que não tem mais ninguém. É fazer um grupo que as pessoas possam se ver, porque as pessoas sentem falta de ter amigos. É fazer um evento de casais, porque ninguém mais nessa sociedade fala de casais, e só a igreja ainda fala disso. E você de repente faz um momento de casais, um acampamento de casais, um encontro de casais, está lá, o negócio cresce. É pessoas mais focadas em comunidade e em um a um do que ligadas no show. Minha dica para você seria essa. Talvez seja a época, no geral, onde a gente precisa de menos pastores show, menos pastores pregadores, porque isso já tem muito, não é porque não é porque não precisa, é porque tem muito. E precisa de mais pastores que fazem visita. Eu não digo pastor não, porque isso aí já é uma religiosidade nossa. A gente acha que é o pastor que tem que fazer essas coisas. Mas o dom é derramado na igreja toda para fazer isso. Minha esposa não é pastor e foi lá. Você não é pastor e você que tem que fazer isso. Você tem que pegar um cafezinho na casa da irmã e ir lá viver a igreja com ela. E isso hoje é mais importante do que um culto show, porque hoje todo mundo assiste culto show pela internet. O carinha lá da tua igreja de 20 pessoas, ele assiste qualquer pregação que ele tem na internet de caras muito melhores do que o seu pastor. Mas, quando ele tiver um problema, ele precisa do irmão da igreja, vá lá na casa dele. E talvez a gente precise de mais irmãos com dom de misericórdia do que com dom de ensino atuando na igreja. Talvez líderes com capacidade de unir pessoas sejam mais importantes do que líderes com super preparação bíblica. Pelo menos nesse momento, pelo menos na maneira como coisas se configuram, porque as pessoas continuam sedentas. Quero ler mais 2 textos bíblicos com você. Diz assim, João 6, no verso 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Olha que essa pergunta é uma pergunta retórica de Jesus. Ele estava dizendo, Filipe, ele está perguntando para você agora, onde você vai alimentar todo esse povo que está sedento? Aí ele responde Lucas 9:13 da seguinte forma,
Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, o que nós temos é muito pouco. A menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Então o povo continua com fome. Jesus pergunta e fala: dê vocês de comer. E como é que você vai fazer isso? Está aqui. Façam sentar em grupo de 50. Reduz. O seu alvo agora é 50 pessoas. Cuida dessas 50 pessoas. Leve o pão para essas 50 pessoas. E você vai ver que talvez não seja tão difícil fazer uma igreja pequena. Eu sei que a maneira como cada um se manifesta no Evangelho é diferente. Existem pessoas que têm um dom mais forte de misericórdia. Existem pessoas que são mais prontas para uma receptividade. Existem pessoas que conseguem liderar grupos pequenos com uma facilidade incrível. O que eu estou dizendo é que essas pessoas precisam aumentar sua voz dentro da igreja. Não é que pessoas que não têm nada a ver com isso consigam fazer. Talvez, porque nem todo mundo sabe fazer essas coisas. Eu, por exemplo, não tenho essa capacidade toda de integrar, de ser amigão, de juntar, de visitar. Eu sou um zero à esquerda nisso daí. Eu sou um péssimo pastor nessas coisas. Minha esposa é muito melhor que... Minha esposa é muito mais pastora do que eu sou. Eu sou muito mais profeta, pregador e tal. Mas eu sou uma voz que já encontrou seu espaço na sociedade e tem milhares de outras aí. E talvez o que a igreja precise não seja mais alguém como eu, mas alguém como a minha esposa. E nisso eu estou fazendo uma associação para você. A sociedade não precisa de mais pessoas para ensinar. Talvez elas precisem de mais pessoas para visitar. Como os antigos pastores. Eu estou nostalgia. Os antigos pastores que todo dia tinha caderninho, que ia visitar o irmão e tomar cafezinho na casa de cada um. Eis que o cearense falou forte agora, o cearense. De novo, tira a religiosidade de depender de pastor. Você é o pastor dos 50 agora. Você, mas eu sou uma irmã que não sei. Você é a pastora agora. Estou ordenando você. Você é a pastora. Não diga para ninguém que eu estou ordenando você. Só eu e você sabemos. Você agora é uma pastora. Já que você gosta do termo pastor, só o pastor pode fazer isso, está aqui. Estou ordenando você. Você agora é uma pastora. Vai lá e dê ao povo de comer. O povo está sedento. Você não precisa ser esse grande showman para fazer as coisas acontecerem, não. Leve uma oração. Libere uma palavra de bênção. Converse com as pessoas. Escute. Você vai ver que isso tem um poder muito maior hoje do que faz lá a resposta certa que as pessoas estão perguntando para ver se pega você e você precisa convencer o ateu de que tal coisa é verdadeira. Isso aí ninguém está nem mais conversando sobre isso. Tá certo? Foi bom hoje, não foi não? Eu tô ficando bom nesse negócio de usar aqui o microfone, de falar para a câmera. Tô melhorando, né? Cada dia que passa eu acho que eu vou atingir minha forma final, Som Transforme. Daqui a 1 ano e meio, 1 ano, eu vou aprender a fazer isso aqui do jeito que tem que se fazer, né? Mas, amigo, deixa eu dizer e dar uma oportunidade para você. Nós já estamos terminando nosso vídeo, mas sempre estou dando a oportunidade a vocês de me ajudarem e contribuir para o meu ministério. Hoje, eu trabalho exclusivamente aqui para o YouTube, é daqui que eu retiro o meu sustento e tenho recebido, né, ajuda de muitas pessoas, têm dado muitas ofertas para mim, eu agradeço demais. Essa contribuição tem sido fundamental para o trabalho que a gente tem desenvolvido e para me dar tranquilidade para pensar, para fazer, para trabalhar, para trazer essas reflexões. Uma coisa que eu estou sempre falando para todo mundo é que você pode se tornar membro desse canal. Você não vai receber nenhum benefício a mais, vídeo a mais, nem nada, porque eu não consigo fazer muita coisa. Eu preciso concentrar no assunto, refletir naquele assunto, mastigar aquele assunto. Senão, se eu for fazer mais coisa, vai sair mais coisa minguada. Eu prefiro fazer uma forte do que várias coisas minguadas. Então, você quando vira membro, você só tem um benefício de me ajudar, de ser, né, contribuidor, de fazer uma bênção para a minha vida. Com R$7 você pode virar membro. Aqui é o próprio sistema do YouTube, viu? Aqui tem um botão de membro, você clica lá e você pode fazer essa ajuda. Algumas pessoas não querem se envolver pelo YouTube, querem só me dar uma oferta, me dar uma contribuição.
às vezes de um valor até maior ou menor, né? Tem gente que dá de R$2, tem gente que dá de 15, de 30. E querem o Pix. Aí eu sempre deixo aqui também, tá na descrição do vídeo, mas meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. No mais, que Deus nos abençoe. Se você entortou a cabeça aí hoje, está com a cabeça quente, reflexões que vão deixar você mais forte. Se você considera a reflexão que vai mexer contigo, que Deus abençoe para que você saia mais forte dessa reflexão. E se essa reflexão mexeu contigo a ponto de você ficar mais fraco, então saiba que você já era fraco, só não sabia disso. E a partir dessa consciência, você pode fazer novos entendimentos que vão lhe deixar mais forte. É assim que a gente pensa o Evangelho, quebrando parede, construindo de novo. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Uma boa semana para todos nós.